Eu sou Arthur, eu sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro e nós estamos gravando mais esse vídeo, devocionais diários, com o tema orações em tempos de crise. E nós estamos refletindo ao longo desses devocionais sobre passagens bíblicas que têm uma oração registrada que foi realizada no momento de angústia, no momento de crise, de grande necessidade. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Jonas, que se encontra no capítulo 2 do livro de Jonas, do versículo 1 e 2. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas aqui, ele havia recebido uma ordem do Senhor para pregar para um povo, um povo chamado Assírio, para uma cidade específica, que era a capital desse império da época, que era o Império Assírio, que era a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade muito grande, ela era onde ficava o poder político e o exército desse povo, e era um povo que oferecia um certo perigo militar ao povo de Israel. Jonas, então, ele não gosta muito desses ninivitas, eles têm uma fama de serem muito cruéis nas suas batalhas militares, e com isso Jonas se recusa a ir pregar para aquele povo. Então ele toma essa decisão de desobedecer ao Senhor, e além disso ele pega um barco e vai na direção oposta ao lugar aonde Deus havia mandado ele ir. Fazendo isso, ele vai de barco, mas durante a sua viagem de barco, acontece uma grande tempestade. E com isso as pessoas querem descobrir o motivo da tempestade, elas tentam várias e várias coisas, mas no fim eles descobrem que o culpado era Jonas e que aquela tempestade havia vindo sobre todas aquelas pessoas por causa dele. Então Jonas foi arremessado ao mar, a tempestade parou e ele foi engolido por um grande peixe. E lá dentro do peixe, naquele lugar talvez imundo, obviamente, muito fedorento, com dificuldade de respiração por causa dos líquidos ali, talvez o intestino do peixe fosse ácido e com isso sua pele começou a arder, começou a sofrer flagelos, Então naquele momento de muita dor, muita angústia, uma escuridão total e não sabendo se vai conseguir ficar vivo ou não, Jonas ele ora ao Senhor. E eu não vou discutir aqui se eu acho verdade ou não o trecho de Jonas. Eu particularmente acho, mas não acho que esse é o ponto mais importante do texto, se realmente alguém sobreviveria no ventre de um peixe. O ponto mais importante aqui é que Jonas chegou no fundo do poço. Ele mesmo diz: eu cheguei nas profundezas do abismo, no coração dos mares. Ou seja, ele estava aonde ninguém podia pegá-lo, de um lugar aonde ninguém poderia retirá-lo. De lá, depois de ter desobedecido ao Senhor, depois de ter ido contra a vontade de Deus, de ter simplesmente fugido da presença do Senhor, Jonas então ele se vê no fundo do poço, amargurado, angustiado, na iminência da morte, ali, dolorido, com sofrimento. Então ele clama ao Senhor. Essa oração nos ensina muito, porque geralmente quando nós fazemos algo de errado, a gente foge da presença da pessoa a quem nós desobedecemos ou a quem nos rebelamos, Um bandido foge da polícia, assim como um filho que desobedece à mãe foge também dos seus pais e tenta esconder o seu erro. E geralmente a gente tem muita dificuldade, a gente se sente envergonhado e com isso a gente não quer encarar muito a pessoa a quem a gente deve prestar a nossa reverência, o nosso respeito. E a mesma coisa acontece com Deus. Quando nós pecamos, o nosso sentimento automático é de se esconder, como Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden quando pecaram, porque nós nos sentimos envergonhados pelo nosso erro. Mas isso é uma tática diabólica. Essa vergonha ela não vem de Deus, porque na verdade aquilo que nós devemos fazer é que quando nós pecamos e tomamos consciência desse erro, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar o Senhor. E Jonas, quando ele chega no fundo do poço, é que ele percebe que ele precisava buscar ao Senhor e que somente o Senhor poderia tirá-lo daquela situação. Mesmo ele tendo pecado, sim, mesmo ele tendo pecado.
Porque nós mesmos, a gente é na mesma situação, está na mesma situação de Jonas. No fundo do poço, a gente não consegue sair. Jonas não poderia fazer nada para sair do ventre daquele peixe, para sair do meio do oceano. Mas ele clama ao Senhor e o Senhor o ouve. Não é à toa que depois ele é vomitado numa praia e aí, vivo, são e salvo, ele pode obedecer ao Senhor. E olha que interessante, né? Foi depois de clamar ao Senhor, na sua angústia, depois de ter pecado, é que ele realmente tem forças para poder obedecer ao Senhor. Se nós oramos nos momentos de pecado, nos momentos em que reconhecemos a nossa maldade, Deus renova, Deus nos dá forças para conseguirmos sair daquela situação. Somente assim que a gente consegue. Existem pessoas que acham que vão sair da condição de pecadoras, né, pelo seu próprio esforço, e por isso elas não oram. Elas acham que devem orar quando elas estiverem santas, quando elas forem boas. Mas Jonas nos ensina o contrário. Nós devemos orar quando nós estamos no fundo do poço, quando nós entendemos que ninguém vai nos querer, ninguém pode nos ajudar. Aí sim, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que clamar pela sua misericórdia, pela sua bondade, e Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai ouvir o nosso clamor. Faça isso. Não importa como você esteja, não importa se você se sente no fundo do poço, não importa se você se sente sujo. Lembre-se que Jonas estava imundo, estava fedorento, estava numa escuridão, no fundo do poço ali. E ele orou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Então você, se você também clamar, não importa a sua condição, você também vai ser ouvido pelo Senhor. E Ele vai te dar condições de sair dessa situação e de obedecê-lo novamente. Que Deus abençoe sua vida e que Ele possa fortalecê-lo a cada momento. E que você esteja bem durante esse tempo de isolamento, de grande dificuldade, mas confiante de que o Senhor vai ouvir nossas orações. Um grande abraço, fique com Deus.